E há quem diga que o Rising traz de novo o espírito do antigo Pride. E aí, o que você acha? Nossa, tá muito quente, tô derretendo, Ulisses, tô derretendo! Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Pierotti, você está no Casando Lutas. Calma, peraí, não era casalidade? Vou começar conversando com vocês sobre o que anda acontecendo aqui no canal, o que eu acho que é muito legal para uma evolução que a gente vai ter dentro desse conteúdo. Pra quem não lembra, quer dizer, acho que todo mundo lembra disso, esse canal sempre se chamou Casalidade. Era um canal que eu fiz junto com a minha esposa, que acompanhava o nosso dia a dia, né? Tinha vlogs, tinha jogos, tinha várias coisas. Mas nos últimos tempos, dificuldades de gravar junto, mais a minha motivação de falar sobre MMA e tudo mais, fez com que esse canal tornasse-se um canal sobre MMA. Só que o nome não estava combinando ainda tinha algumas coisas presas do antigo canal, e eu achei que seria mais interessante se a gente reformulasse tudo isso e transformasse esse canal no canal Casando Lutas, porque a gente quer com C, continua com o mesmo símbolo, marca o nome, não distancia tanto do espírito antigo. E o Casalidade, que era o canal de vlogs, vai voltar sim, só que separado, vai ficar esse sendo o principal mesmo, sobre MMA, sobre lutas, fazendo top 3 lutadores e tudo mais, e o restante, os outros conteúdos vão ser no canal alternativo, que quem quiser pode acompanhar também, certo? Então a partir de agora esse canal é o canal Casando Lutas, nós falamos só sobre MMA aqui dentro, falamos sobre Bellator, sobre Rising, mais sobre UFC, que é o que mais tem notícias, e acompanhamos aí, fazemos vários bate-papos sobre isso, beleza? Então, antes de mais nada, eu peço para que, se é a primeira vez que você entra aqui, ou se você nunca se inscreveu, se inscreva no canal Candango. É só você descer rapidinho, apertar no botão vermelho de inscrever, você vai receber todos os vídeos que eu fizer pra vocês aqui com conteúdo de MMA. Mas lembrando também que é bom você clicar naquele sininho, tá? Que esse sininho é o que vai fazer com que os vídeos sejam anunciados no seu celular e tudo mais, pra você saber quando saiu o vídeo. Às vezes eu lanço o vídeo 5 horas da manhã, você acorda e assiste, beleza? Então são essas as modificações, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso deixe mais focado. Aos poucos a gente vai mudando mais o visual do fundo, vai trazendo mais elementos para transformar aqui o Casalidade em um canal específico sobre MMA, focado em MMA e tudo mais, coisas que a gente já vem fazendo, mas eu quero detalhar melhor isso com vocês, beleza? E pedir também todas as opiniões e sugestões dos inscritos, que são a parte mais importante daqui, tudo bem? Então vamos começar agora o vídeo. Em primeiro lugar, eu queria falar que esse chapéuzinho podem estar estranhando, cada vez eu venho com uma coisa diferente, né? Que eu uso um óculos, um gorro, um chapéu. Dessa vez foi um chapéuzinho em homenagem ao Brad Pickett, o vovô Brad Pickett, que perdeu pro Ryan Faber, tá? Olha só. O primeiro assunto importante, de fato, que eu quero falar com vocês é sobre a queda da luta do Fabrício Werdum contra o Cain Velasquez. Essa é uma das lutas mais esperadas do UFC 207, que vai rolar agora dia 30 de dezembro, e que por conta de uma lesão, mais uma vez, uma lesão do Cain Velasquez, essa luta vai cair. Muito se falou aí no meio, o Werdum ficou puto da vida, xingou o Cain Velasquez a princípio, disse que ele já estava com essa lesão e que ninguém que vai fazer uma cirurgia por conta de uma lesão na coluna, no meu caso, do Cain Velasquez, deveria anunciar uma luta dessa, né? Assinar o contrato de lutar contra o Fabrício Werdum, porque isso não depende apenas de um desgaste físico, isso não causa só um desgaste físico ao atleta, mas também monetário. O Werdum falou que gastou milhares de dólares na preparação dessa luta e que isso seria jogado no lixo porque não houve luta e não haveria, né, nenhum ganho depois desse investimento que ele fez. É justa essa insatisfação do Werdum, mas infelizmente a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, tá? Os atletas acabam se machucando, a gente já teve vários atletas aí que se machucaram. Um deles é o próprio José Aldo, que teve problemas com lesões antes das lutas, tá? A própria AKA, que é a academia onde o Cain Velasquez luta, e é a mesma academia, por exemplo, do Daniel Cormier, ela é meio conhecida por ser casca grossa demais, os atletas se machucam muito lá, sabe? E eu acho que até isso é interessante, a gente repensar um pouco os conceitos desses camps, que vem trazendo atletas extremamente desgastados e até lesionados para a luta dentro desse treinamento deles, tá? Talvez fosse um momento de repensar um pouco esse trabalho que eles estão fazendo, que às vezes está forçando demais. O próprio Werdum disse, não se sabe a veracidade disso, que o Cain Velasquez ligou para ele para pedir desculpa, para falar que foi um imprevisto e tudo mais, que se sentia mal por não ter podido lutar e ter feito o Werdum passar por tudo isso que tinha comentado. E fica meio complicado aí a gente imaginar que vai ter mais alguma luta assim tão boa pro Cain Velasquez nos próximos tempos, porque ele não consegue manter essa estabilidade, né, tanto física, e isso é muito comum de acontecer com o Cain Velasquez. Desde a época que ele ganhou do Brock Lesnar, ele sempre teve essas lesões, sempre teve inconstância e tudo mais, várias derrotas que foram atribuídas a essas lesões.
Então são vários trabalhos aí que devem ser revistos também, inclusive o que o Cain Velasquez vai fazer para conseguir se curar finalmente dessas lesões, conseguir recuperar o ânimo e voltar a ser aquele peso pesado tão matador e tão configurado como um dos maiores pesos pesados de todos os tempos. Muitas pessoas o tinham como um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, só que ultimamente isso não vai pra frente nas apresentações, sempre lesionado, com problemas de treino e tudo mais, né? Então é uma pena pro Cain Velasquez e é uma pena pra essa luta que tava tanta gente esperando assisti-la, né? Era uma das lutas mais esperadas do UFC 207. Após isso começou uma outra intriga, pessoal, foi a intriga de Werdum e Cigano. Sim, o Cigano foi a público falar que tinha pedido pra lutar contra o Werdum, mas o Werdum não quis, que ele tá correndo e tudo mais. A contrapartida, o Werdum foi a público também de um jeito irônico e sarcástico pra caramba, falar que o problema do Cigano era além do lance profissional, porque normalmente os lutadores, isso das palavras do Werdum, tem que ir atrás de questionar e de usar o trash talk e tentar correr atrás de uma luta contra os detentores do cinturão, e o Werdum não tem esse cinturão, o que fazia com que ele pensasse que fosse uma coisa pessoal. Ele chegou a dizer que Junior Cigano deveria sair do armário, porque isso deve ser amor, sei lá, um negócio desse. Então ficou muito complicado essa situação toda. Ele falando que o Cigano deveria sair do armário, o Cigano falando que ele tá fugindo da luta. O próprio Cigano chegou a fazer um pôster, né, com o rosto dos dois, como se fosse acontecer uma luta, tal, essa jogadinha que os lutadores costumam fazer, né, pra ver o quanto que vai render, pra ver se eles conseguem dar aquela puxadinha na vontade do UFC. Parece que não rolou em nada. O próprio Werdum respondeu falando que estaria pronto sim, só que ele estaria pronto pra qualquer coisa que acontecesse no octógono, que ele não faria nada depois do octógono, porque ele é um homem casado e tudo mais. O Werdum é foda também. E por fim, o Instagram do Werdum trouxe a imagem do Werdum contra o Miocic. Aí todo mundo pensa, caramba, ele quer lutar com o Miocic no 207? Não, se você olhar embaixo, tá escrito lá Werdum vs Miocic 2, Rematch 2017. Ou seja, ele já tá jogando a ideia que se o Cain Velasquez não conseguiu se preparar para essa luta, lesionou e tudo mais, nada mais justo do que ele ser o próximo desafiante do título e conseguir fazer esse rematch contra o Miocic. Na minha opinião seria uma boa, de fato, porque a gente não vai ficar parando também por causa das lesões, a gente cansa dessa situação. A gente fala muito, principalmente no UFC, sobre essas travadas de categoria, grandes nomes proporcionam furar a fila na frente dos reais merecedores, mas as lesões também são um problema gigante de travar categoria, de ter lutas caídas e tudo mais, como aconteceu com o Daniel Cormier, que era uma luta esperada, e agora com o Cain Velasquez, tá? Então vamos segurar aí na fé de que ninguém mais vai se machucar pra gente conseguir assistir pelo menos as outras lutas que importam nesse evento. E esse final de semana, pessoal, vai rolar Rizin 3 e 4. Rizin 3 no dia 29 de dezembro e Rizin 4 no dia 31 de dezembro. No dia 29, o Rizin 3, a gente vai ter a luta de Mirko Cro Cop, a lenda do Pride, né? Dentro do Saitama Super Arena, que era onde rolava também o Pride, e essa arena é mítica do MMA no Japão, certo? Pra quem não lembra, o oponente verdadeiro, o oponente real do Mirko Cro Cop era pra ser o Vanderlei Silva, que também se machucou. Porém, nesse caso a luta não caiu. Quem vai lutar contra o Mirko Cro Cop vai ser o King Mo, sim, o lutador meio pesado do Bellator. É um dos melhores lutadores meio pesados do mundo ultimamente, se for pensar entre todos os eventos, tá? Ele tá ali pelo menos no top 15, então vai ser uma luta interessante de se ver que o Mirko Cro Cop, que é um striker, lutando contra o King Mo, que é um wrestler, tá? Só que vai estar em um ambiente completamente diferente, lembrando que não tem grades no Rizin, certo? Levando a tradição do Pride pra frente, tem um ringue, é uma situação completamente diferente de se jogar contra um cara que é muito técnico e muito experiente, que é o Mirko Cro Cop, apesar de 42 anos de idade, ok? Então a gente vai ter essa luta muito interessante no Rizin 3 e também a volta de Heath Herring, que não luta desde 2008, quando perdeu pro Brock Lesnar, o Crazy Horse, que vai lutar contra o Amir Al-Akbari, tá? Que é um cara que vem aí de 3 vitórias, tá? Por TKO, para pegar o Crazy Horse, que não luta há muito tempo e tá cobrindo a lesão de outro lutador, aliás, então não teve uma preparação justa, vai ser uma luta problemática, tá? Mas a gente já volta nesse assunto. Dia 31 a gente vai ter o Kron Gracie lutando pela 4ª vez dentro do Rizin contra o japonês Tatsuya Kawajira, que, e acredito eu, lembrando que o Kron tem 3 vitórias dentro do MMA, tá? 3 por submission, ali do Rizin, né? Já participando do Rizin. Ele vai pegar o Kawajira, que é provavelmente um dos lutadores de MMA mais experientes que ele já enfrentou. Afinal de contas, o cara tem mais de 35 vitórias entre 12 TKO e KO, 10 submissions e coisas do gênero. Então uma luta interessante de se assistir. E a outra luta de brasileiros dentro do Rizin 4 é a Gabi Garcia,
também cria aí do Rising dentro do MMA. Pra quem não sabe, é uma multivencedora de Jiu-Jitsu, tá? Uma mulher gigante, tá aqui a foto dela pra vocês perceberem, que começou a lutar MMA aí dentro do Rising já, treina com a Cyborg, já desde a última luta mais ou menos. Aliás, a Cyborg tá indo pro Japão acompanhar essa luta perto dela. Vai lutar contra uma japonesa também chamada Yumiko Hotta, uma mulher de 5 vitórias, 4 derrotas e de 49 anos. E é a partir daí que eu quero falar com vocês, pessoal. Muito se tem dito, né, entre os próprios japoneses, lá, entre os criadores e organizadores do Rising, tanto pelos fãs do antigo Pride. Aliás, eu sou um fãzaço do antigo Pride, acompanhei bastante do Pride. Grandes nomes também do MMA foram da minha época de acompanhar o Pride, né, que ficaram na minha cabeça como ídolos. Porém, apesar dessa tentativa de se criar a ideia de que o Rising vai tomar as proporções que o Pride já teve no passado, eu acho que isso nunca vai acontecer. Por quê? Em primeiro lugar, porque os tempos passaram. O Rising tem uma coisa muito legal dele, sim, que é você ter abertura para novos nomes, tá? Você tem pessoas que querem lutar, que as pessoas querem ver, como é o caso do Kron Gracie, como é o caso da Gabi Garcia, que vão para lá já num evento muito grande, tá? Já são endeusificados no Japão após essa situação, né, de apresentação de primeiras lutas, mesmo que não apresentem uma questão técnica tão boa. Por exemplo, o Kron Gracie, ele é basicamente um lutador de jiu-jitsu que não dá um soco na luta, e a Gabi Garcia também tem um strike que vai aumentando aos poucos, a qualidade, mas muito pouco, ele ainda precisa praticar muito, tá? O strike dela. Então é sim, de fato, uma abertura para novos lutadores, para novas promessas dentro do MMA que vem de outras lutas, ou lutadores conhecidos mais na Ásia, lutadores conhecidos mais na Europa, que não é o caso do UFC, que se fecha muito dentro do mundinho deles ali ocidental e tudo mais, ok? Porém, algumas lutas que o Rising se propõe a fazer não fazem mais sentido hoje em dia, sabe? Você ter uma luta que estavam esperando hoje em dia de um Mirko Cro Cop contra um Vanderlei Silva que se lesionou, é a mesma coisa que você tivesse vivendo um UFC de tentar até hoje, em pleno 2016, fazer lutas de, sei lá, Chuck Liddell contra Randy Couture, sabe? É uma galera que é de uma outra geração. Tudo bem que as pessoas querem rever eles lutarem e tudo mais, que a gente fica com esse espírito, né, de vontade de ver os ídolos, mas é uma geração que já passou, sabe? Você vê tantos nomes novos voando no UFC, né? O próprio Conor McGregor, a gente tem um Khabib, toda a situação lá de Romero e tudo mais. Você tem no Bellator o King Mo, que agora tá um pouco no Rise, lá tá conseguindo ganhar algumas coisas, isso é legal. Você tem o Rory McDonald também lá dentro do Bellator e tudo mais. Você tem vários nomes que são ignorados um pouco pelo Rise em busca de uma era de ouro, sabe? Tudo bem que eles não conseguiriam trazer esses lutadores para dentro do evento deles, logicamente. Só que eles buscam demais uma era de ouro, de uma época que essas lutas já não... Sabe? Você trazer a Gabi Garcia para lutar contra uma mulher de 49 anos, por exemplo, assim como o Heath Herring voltando a lutar desde 2008 sem lutar, é uma situação ainda dentro do Rising que eles colocam em risco a saúde daqueles lutadores, sabe? O Japão ainda tem esse pequeno problema, eles vivem num mundo onde o esporte não é o esporte que a gente tem hoje. Sem falar que, pra mim, isso é a minha opinião, tá, pessoal? Isso puramente a minha opinião, sou aberta a situações contrárias, cada um pode ter sua opinião, logicamente, pode adorar o que acontece no Rising e tudo mais, mas eu vejo uma tentativa, em suma, uma tentativa de buscar uma idade de ouro, onde o Pride era o grande nome, que já não acontece mais, tentando trazer o nome dos antigos lutadores, que já não estão em alta, tá tentando trazer regras e situações de pesos diferentes, absolutos e tudo mais, que já não são mais também as regras que compõem o esporte de hoje, e com uma disparidade, com um espaço tão grande entre um evento e outro. Você tem um evento em julho, daí você vai ter outro evento em dezembro, 2 lá, depois você para, o próximo vai ser em agosto, sabe? É uma coisa meio maluca, e tem toda aquela situação de que você não tem uma regra específica dentro do Rising de 3 rounds de 5 minutos, 5 rounds de 5 minutos para cinturão, não. Você tem às vezes o primeiro round de 10 e depois os outros 2 de 5, e depois você tem uns que é mais de 5, né? Enfim, eu sou um grande amante do Pride ainda, ficou dentro do meu coração, só que eu acho que é aquela coisa, aconteceu, passou, e não há como você recriar, ainda mais com os mesmos nomes, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, o que foi o Pride. Porque aqueles lutadores saíram de lá, os olhos do mundo não estão lá, e não adianta você tentar forçar essa situação. Essa é a minha opinião. O que vocês acham sobre isso? O Rising vai muito longe ainda? Vai voltar a ser o Pride? Ou você acha que essa situação toda do MMA vai continuar ali entre o UFC, Bellator, e aí? Galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos por verem até aqui. Não se esqueçam de colocar sugestões de vocês aqui embaixo também, para o canal ganhar mais visibilidade. O que você acha que eu deveria mudar ou não, ok? Se você curtiu,
dá um joinha aí, por favor, que ajuda muito o nosso trabalho. Apresente esse canal, aliás, isso é uma ótima, apresente esse canal para os amigos que gostam de MMA, vocês vão ter mais com quem conversar também. E se você não está inscrito, não esqueça de se inscrever e acompanhar os outros vídeos aí que a gente fez nos últimos dias, beleza? Galera, muito obrigado, até mais, tchau, tchau, valeu!